pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos é um movimento de um grupo de evangélicos. Ele parte de crentes em Cristo que não gostaram de ver a sua fé sendo usada nem pela bancada evangélica, nem pelo presidente da casa, o Eduardo Cunha, na época, sendo instrumentos e instrumentalizadores daquele golpe. É um movimento voluntário, organizado em cerca de 20 estados brasileiros. Nós nos representamos a nós mesmos, os evangélicos que fazem parte deste movimento. E por que a gente manteve o nome evangélico e fez questão do nome evangélico? Porque nós decidimos nos contrapor à chamada bancada evangélica, que se dizia representante da igreja evangélica e, portanto, dos evangélicos. Nós saímos, então, mobilizando, reunindo pessoas, reunindo crentes preocupados com a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, preocupados em promover justiça e preocupados, sim, como a Bíblia nos ensina, com o direito da viúva, do órfão e do pobre, entendendo que é isso que agrada a Deus. Então, nossa reação e nosso protesto evolui de um protesto para uma luta pelo direito humano. Essa é a nossa missão, levar uma formação para a base de tal maneira que a igreja evangélica não possa ser manipulada por fake news, por ações deliberadamente desonestas. Temas que trabalhamos são a Bíblia e o direito à terra, a Bíblia e o direito à moradia, a Bíblia e a situação da mulher, a Bíblia e a questão da infância. A gente sabe que a Bíblia de fato tem todas as respostas. Como crentes que somos, acreditamos sim que a Bíblia carrega respostas que são importantes tanto para a nossa vida pessoal quanto para essa vida coletiva. Estaremos prontos para dar razão a todos que nos perguntarem sobre por que cremos e por que lutamos por um Estado de direito, por um Estado de democracia, por um Estado de liberdade. Que sejamos aqui irmãos em Cristo, uns segurando os outros, trabalhando na promoção da democracia, do direito e da justiça. Meus irmãos, estamos aí para mais uma edição do Papo da Frente, né? É um evento organizado pela Frente de Evangelho pelo Estado de Direito e me colocaram com essa honra, né, de fazer a mediação sobre esse tema tão importante, um tema que infelizmente, na verdade, não é pauta nas grandes mídias. Vou ser bem sincero, talvez nem seja pauta nas mesas, né, das nossas casas, com nossos familiares, né, que é o quê? Direitos humanos e a soberania alimentar. Mas eu não me sinto à vontade em começar esse evento, né, sem falar sobre a marca tão triste que o nosso país alcançou hoje, né, das 100 mil mortes. A frente tem feito vários trabalhos, né, no país inteiro, denunciando a forma que os governos têm lidado, né, com essa situação, tanto em governos como até o mercado em si, onde tão pouco valor, né, dá para a vida humana. Aliás, esse debate, na verdade, ela extrapola a pandemia do Covid, né? Ela afeta, esse debate já é discutido até antes da pandemia, quanto existem estatísticas cruéis em relação à violência contra a mulher nos lares, tema que já foi abordado aqui no Papo da Frente e na anterior também nas pastorais, a violência que é cometida em relação ao meio ambiente, tema que já foi abordado aqui também na frente. A violência contra os negros, o racismo, né? Essa violência, né, que infelizmente ela está impregnada na sociedade. Mas nós evangélicos nós entendemos que para alguns não tem solução, nós entendemos sim que tem solução, né? A Bíblia fala que a solução é o amor, né? O amor ao próximo, né?
Então, eu peço, né, para quem está aqui na sala virtual, como você que está assistindo pelo canal do YouTube, né, do Cláudio Nunes Petroleiro, que é um dos apoiadores, tanto do grupo privado do Facebook da Frente Evangélica para o Estado de Direito, pelo grupo público do Fé e Política e Reflexão também no Facebook, ou que vocês não estejam assistindo nesse momento da live, mas esteja assistindo em um momento posterior. Vou marcar aqui 1 minuto, vamos, cada um onde quer que esteja, vamos estar pedindo a Deus consolo para as famílias destruídas pelo Covid, destruída pela negligência, né, dos nossos governos. Aí eu vou marcar aqui 1 minuto, aí eu vou estar encerrando esse tempo. E eu vou estar retornando aqui para a live, né, do Papo da Frente. Tá? Estou marcando agora 1 minuto. Amém. Para alguns acham que é uma atitude simples ou uma atitude que não tem valor nenhum, né? Para nós sabemos que Deus tem que ter muita misericórdia de nós e do nosso país, né? Para poder encontrarmos a solução, né, para essa pandemia, né? Deus tem misericórdia por nós. Então vamos seguir daqui à frente. Eu não estou muito acostumado aqui para fazer mediação, que normalmente eu fico atrás das câmeras, como a turma fala, né, com a parte técnica, né? Aí eu estou contando aí com o pessoal da equipe de formação da frente para me dar as dicas aí se o áudio está legal, se está saindo o vídeo nos canais. Eu imagino que está tudo ok, porque não tem nenhum tipo de comentário aqui no Zap. Direitos humanos e soberania alimentar, né? Qual é a importância disso, né? Eu iniciei a conversa aqui, que é um tema que não é muitas vezes pautado até nas nossas mesas, né? Nas nossas salas da cozinha, da sala de estar, quando a gente está se alimentando. Para quem não sabe, mais de 60% dos alimentos que nós consumimos não vem do agronegócio. Não vem do agronegócio. Vem do pequeno agricultor e pequena agricultora. Na verdade, pequena agricultora, que boa parte da agricultura familiar são liderados por mulheres, né? Tem esse perfil também. Aliás, tudo que é movimento, você vê que tem mulheres que estão liderando. Até nas nossas igrejas também. Mas, enfim, essa agricultura familiar que ela alimenta todas as nossas casas. Para quem não sabe, né, as escolas públicas têm uma lei que obriga, se eu não me engano, 60% da alimentação das escolas públicas tem que ser oriundo do pequeno agricultor. A parte dos agrotóxicos, tudo, você vê muito no agronegócio. Me lembro que mês passado, quando o governo federal, né, o Bolsonaro, elogiou, né, do plano de investimento, que o agronegócio alimenta o país. Na verdade, o agronegócio não alimenta o nosso país, que alimenta, novamente, eu tenho que frisar isso, é o pequeno agricultor, né, que a gente não enxerga. A relação à qualidade do alimento também isso influencia, né? Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso.
Aí nós temos dois convidados aqui, né? Que é a Daniela Fuzzi e o Luiz Carvalho, né? Eu vou estar liberando para que eles possam se apresentar, né? Quem são, aonde atua, né? E pode também aproveitar e dar uma introdução sobre os assuntos que vocês vão abordar, né? Eu vou dar a vez aí primeiramente para a Daniela. Fica à vontade, Daniela, libera o microfone e fica à vontade. Bem, boa noite para todas e para todos. Eu recebi o convite pela Priscila Ribeiro, né, e muito querida, que me fez esse convite para estar aqui hoje com vocês, para conversar um pouco sobre a temática dos direitos humanos como uma forma geral e também o direito humano à alimentação adequada e à soberania alimentar. Bem, meu nome é Daniela Froze, eu sou nutricionista de formação, de graduação, com mestrado, com doutorado em ciências da nutrição, com meu doutorado sanduíche na área de antropologia da alimentação e tenho meu pós-doutorado também na área de saúde pública, onde eu aprofundei, né, e venho estudando o tema da pobreza extrema durante praticamente os últimos 17 anos da minha vida acadêmica como pesquisadora que sou. E nesse processo, né, no processo de estudar a pobreza extrema, eu sempre tive um olhar muito focado também na fome, né, na presença da fome dentro do contexto da pobreza extrema, aliado a outras problemáticas nutricionais. Né? Se na época de Josué de Castro, a fome no Brasil, né, no Nordeste brasileiro, onde ele mapeou tanta hipovitaminose, tantas crianças desnutridas, né? Hoje nós temos no Brasil uma relação de coexistência em alguns cenários, em alguns contextos da desnutrição ainda infantil, principalmente entre indígenas e quilombolas, né, e algumas outras comunidades tradicionais no Brasil. E nós temos a convivência também com adultos obesos, né, que sobreviveram à fome, o contexto da fome, o contexto da insegurança alimentar. Então, esse tema sempre foi, para mim, um tema muito instigante, porque desde criança eu vi a minha mãe, de alguma forma, minha mãe e vários parentes meus na minha própria família, se envolvendo com ações de combate à fome, né? Com ações de solidariedade, ações de fraternidade, ações que promoviam, de alguma forma, um alívio quase que momentâneo da fome. E isso foi, de alguma forma, me inquietando, me ocupando o coração, né? Na medida que também a gente ia ajudando nesse processo de dar comida para quem tem fome. Mas, ao mesmo tempo, essas inquietações foram aumentando dentro de... Eu estava explicando que, nesse processo, eu decidi, então, estudar e me capacitar, né, para poder entender o fenômeno da fome, que é um fenômeno multidimensional. Aliás, todo fenômeno que envolve a alimentação faz parte de um fenômeno multidimensional, complexo, extremamente imbricado em interfaces, né, que se comunicam. E na questão da fome não é diferente, né? Apesar da ausência da alimentação, a fome ela não se explica apenas pelo fator econômico, né? Apenas pelo fator da renda, não ter acesso à renda. Essa é a explicação que o capitalismo nos dá, né? Nos entrega. Então, foi diante disso que eu fui, de alguma forma, desenvolvendo a minha formação, né? E tem até uma pessoa que um dia desse me falou: nossa, seu currículo é tão grande. Eu falei assim, e eu nem tinha me dado conta, né? Porque eu fui, na verdade, estudando para entender aquilo que me incomodava, né? Que era algo que não se explicava. Hoje no mundo nós temos 1 bilhão de pessoas que passam fome e nós temos uma quantidade suficiente de produção de alimentos, né?
Mas hoje nós temos 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo, e as pessoas passam fome no mundo não por uma questão de produção de alimentos, mas por uma questão de acesso equânime, um acesso que não é equânime, que é desigual. Então, além das injustiças, né, relacionadas do ponto de vista econômico, nós também temos outras injustiças, né, que, no caso brasileiro, vêm desde a época da escravidão, né? Então, hoje, no Brasil, nós temos detidamente um olhar sobre o fenômeno da fome, relacionado principalmente à população negra, né, que vive em área urbana, empobrecida, e também sobre as populações mais vulneráveis ou vulnerabilizadas, né, pelo capital, pelo sistema desigual, né, do capitalismo. Então, a gente poderia colocar aí as violações relacionadas a esses povos e comunidades tradicionais e aos povos indígenas de uma forma geral. Então, na verdade, essas populações elas sofrem, né, do lugar da não valorização da vida, né? Então, quando você começou a falar, você fez um minuto, né, em memória das 100 mil vítimas de Covid, e eu queria lembrar que, muito provavelmente, parte dessas 100 mil vítimas, né, também podem coexistir a presença da fome, porque a presença da fome ela não necessariamente tem a ver apenas com um fenômeno urbano, mas também com um fenômeno rural também. Então, precisaríamos nos debruçar sobre esse número, infelizmente, de mortes para entender o cenário dessas populações que foram mais atingidas de uma forma mais perversa, né? Nós já sabemos que os grupos de excesso de peso, de obesidade, de alguma forma representam um grupo de risco importante. Mas nós também sabemos que a pobreza extrema, ela representa por si só, né, pelo seu aspecto empírico, uma repercussão de maior vulnerabilidade em qualquer doença, em qualquer cenário. E quando ela está associada à fome e à obesidade, esses agravos se acumulam, né? E o campo do direito humano à alimentação adequada no Brasil se torna muito mais necessário ser revisitado, ser relembrado, né, como um marco importante, né? Nós temos a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi instituída em 2006 no Brasil, onde se definiu o conceito de segurança alimentar e nutricional, que se baseia num acesso regular aos alimentos em quantidade e qualidade suficientes, e que, de alguma forma, respeite também a questão cultural, né? Então, nesse aspecto da cultura, a soberania alimentar ela se impõe como uma verdadeira bandeira, vamos dizer assim, da existência da diversidade humana, né? E esse lugar da diversidade é muito importante quando a gente está falando não só do tecido social, mas como também dos aspectos biológicos do que representa cada ser humano que se perde nesse país, né? Porque cada ser humano que se perde um conteúdo não só social, cultural, mas também biológico, né? É um DNA que se vai, é uma geração que se vai, é um componente, né, desse lugar da criação, da natureza, né? E o direito humano ele não vive sozinho, né? O direito humano, por si só, ele não está sozinho, né? Nós dependemos de outros direitos, né? Como, por exemplo, o direito à natureza, de existir, né? E de conviver conosco, seres humanos, ou nós termos o direito de conviver com a natureza, né? Então, esse direito ele não caminha só, né? O direito humano não caminha só, assim como o direito humano à alimentação também não caminha só, né? Ele necessita de uma série de outras condições humanas, né? Para que ele possa existir de forma plena. Não basta ter acesso a um alimento qualquer, né? Não basta ter acesso
a um alimento só para que mate a fome de uma determinada população. É necessário que esse alimento seja um alimento que essa população reconheça como alimento, reconheça como algo que ela tenha na memória como símbolo de significado da sua existência, né? Então, por exemplo, eu lembro que há uns 3 anos atrás, ainda no governo que passou, né, enfim, que o Temer, né, o governo Temer, nós tivemos o Dória, né, apresentando uma ração animal, uma ração, desculpa falar animal, né, mas era humana que ele queria dizer, né, e que aquilo dali ia servir para alimentar as pessoas. E teve uma grande reação da sociedade. Por quê? Porque definitivamente não é qualquer alimento que servirá para cumprir esse papel do direito humano à alimentação adequada, principalmente no Brasil, porque esse direito ele está pautado nas conquistas recentes, né, do direito constitucional à alimentação, que foi de 2010, né? Nós conseguimos isso, a sociedade brasileira conseguiu isso, né? Nós estávamos dentro do Conselho representando a sociedade civil brasileira, representando a RENAS, a Rede Evangélica Brasileira de Ação Social, e a gente sabe o quanto que nós conseguimos mobilizar, inclusive os evangélicos, na época não existia a frente, né? Mas se existisse, com certeza vocês estariam conosco, né? nessa luta pelo direito constitucional. Então, esse processo do direito humano à alimentação adequada no Brasil, ele não vem de fora, ele não vem de uma incidência da FAO, ele não vem de uma incidência internacional. Ele tem um histórico que parte do chão da nossa história brasileira. Isso é muito importante a gente relembrar, né? E é importante relembrar que foi em 2009, um pouquinho antes do direito à alimentação, que nós tivemos a Lei da Alimentação Escolar, em que se instituiu, né, 30%, o mínimo de 30% dessa alimentação oriunda da agricultura familiar. Isso mudou o arranjo definitivamente, né, do ponto de vista do alimento regional, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da produção local, né? Isso aproximou, encurtou os circuitos. E isso, de alguma forma, além de encurtar o circuito, né? Ou seja, você reduzir o tempo que o alimento sai do campo para a mesa da criança na escola, você também providenciou uma produção ativa dentro do município ou dentro da região agrícola, né? De diferentes lugares no Brasil, e isso proporcionou uma alimentação adequada não só para a escola, mas para toda uma comunidade, para toda uma região, para toda uma cidade, né? E o impacto disso foi extremamente importante para que, em 2015, nós estivéssemos alcançando, né, diante da ONU, o status de sair do mapa da fome, né? Então, foi através da política pública de alimentação escolar, que era baseada no direito humano à alimentação adequada, baseado na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional de 2006 e também no direito constitucional à alimentação, é que, né, nós tivemos esse privilégio de sair desse mapa da fome em 2015. Infelizmente, de lá para cá, nós já temos alguns dados, né, apontando que, muito provavelmente, o número de pessoas hoje com fome no Brasil está aumentando novamente, né? Infelizmente, mas hoje nós temos dados, né, que esse número voltou e não sei como é que a ONU vai se posicionar em relação a isso, mas muito provavelmente o Brasil voltará, se não esse ano, nos próximos anos, ao mapa da fome, infelizmente, né? Assim, consolidado, né, nesse lugar. Então, isso nos traz uma certa tristeza, porque nós avançamos quando tínhamos uma democracia mais vigorosa. Eu chamo uma democracia participativa, né? Mais vigorosa, porque hoje o que nós temos é uma democracia representativa que, na verdade, vem representando grupos específicos da sociedade, não o conjunto delas, né? E não somente o conjunto da sociedade, como também não representa esse lugar de vulnerabilidade. Não representa, por exemplo, as pessoas mais pobres, não representa nem mesmo quem produz os alimentos, né? Os pequenos agricultores, como você bem falou. No último censo, viu, que nós temos notícia,
apontou que 70% do que o brasileiro come no seu dia a dia, na sua comida de casa, de manhã, quando ele tem o que comer, claro, né? O de manhã, de tarde, à noite, o que ele come, o que está na mesa dele, 70% vem dos pequenos agricultores, vem da agricultura familiar. Isso não é uma coisa banal, né? Isso não é algo que se possa desprezar. Por isso que há toda uma luta ainda presente hoje pelos conselhos municipais e conselhos estaduais que estão existindo, apesar da não existência mais do Conselho Nacional, que foi extinto. Primeiro ato do governo Bolsonaro, né, foi a MP 870, que extinguiu o Conselho Nacional. Portanto, ele extinguiu também a CAISAN, que era a Câmara Interministerial da Segurança Alimentar e Nutricional, que trabalhava no conjunto de políticas públicas, né, de segurança alimentar e nutricional para todo um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional que providenciava a garantia do direito humano à alimentação adequada. Então, hoje, quem está funcionando dentro desse sistema são os conselhos e as conferências, né, municipais e estaduais, e que, de alguma forma, incidem, né, em cenários como, por exemplo, as câmaras, né, que nós temos, tanto estaduais quanto municipais, e a federal também, com as suas frentes, né, parlamentares. Então, nós temos algumas novidades relacionadas ao programa, o PAA e outras relações muito recentes de conquistas legislativas, né, que, de alguma forma, tentam beneficiar esses pequenos agricultores, principalmente nessa época de pandemia, onde eles ficaram completamente desassistidos, né, e abandonados, né? Então, a gente aumenta o cenário da fome, não só no meio urbano, como no meio rural. Então, eu só queria ressaltar esse lugar do direito humano à alimentação adequada, que esse direito ele exige da sociedade brasileira um lugar da valorização da vida, da valorização da diversidade da vida, né? Ele exige de nós, né, o direito humano à alimentação adequada, ele exige de nós uma postura ética, né, uma postura de amor, né? Eu acho que você usou uma palavra muito forte, que é isso mesmo. A gente não tem a valorização da vida se a gente não tem a possibilidade desse sentimento ser real. E esse sentimento não é um amor a si, né? Um amor ao eu, né? Como o capitalismo nos seduz, né? A acreditar que somos seres especiais e elevar o tempo inteiro o eu num status que nem sempre é um lugar do direito humano. Então, o amor, ele providencia esse lugar do outro, providencia também o lugar do nós, né? O da comunidade. E ter um país sem fome significa ter uma sociedade, né, que valorize esse lugar do amor e da partilha, da mesa em comum, né, e de possibilidade de se criar mecanismos, né, que promovam uma alimentação livre da escravidão, né, livre do trabalho escravo, né, livre também do racismo, porque se tiver racismo ou no campo ou na cidade, não se tem direito humano à alimentação adequada, livre também da violência, né, da terra, né, livre desse lugar também da não sustentabilidade ambiental, né? Então, livre, portanto, dos agrotóxicos, dos alimentos de origem transgênica, né? E tantas outras problemáticas relacionadas ao meio ambiente. Então, assim, o direito humano à alimentação adequada é um direito à vida, né? E tudo que promove a vida, né, envolve esse lugar do direito. Muito obrigada. Eu vou ser bem sincero, nós que estamos assistindo, acompanhando, que tem que agradecer. Que aula! Não, é porque, como eu falei, no meu caso, eu vivo aquela militância do chão de fábrica, dos camponeses, né? E só... É porque como eu estou ocupado da parte técnica, eu sempre esqueço que eu tenho que aparecer agora na tela, né? Agora foi. Mas enfim,
Você falando, você até me corrigiu uma informação. Eu falei 60%, né, da lei que obriga, acho que seria esse termo, obriga as prefeituras a comprar do pequeno agricultor para poder fornecer alimentação nas escolas. Mas é 30%. E em muitas prefeituras, tipo aqui de Macaé, respeita essa regra. Entendeu? A gente já chegou a cercar a prefeitura, tomar ações nesse tipo de iniciativa. Aí eu tenho uma ligação disso com a pandemia, né? Porque na pandemia as escolas fecharam. E boa parte dos estudantes, eles dependiam da alimentação da escola para complementar a alimentação de casa. E os governantes só enxergaram isso quase um mês depois de a turma gritar do que está ocorrendo, né? E para poder não ir, esquecer um deles, tem que abrir essas escolas para poder o pessoal se alimentar, né? Isso foi algo assim. A gente teve aqui na época aqui, né? Me lembro que fosse hoje, a gente juntar os sindicatos para poder comprar alimentos para poder distribuir, porque as escolas estavam fechadas, né? E esse tipo de ação, ela tem uma ação direta com quem? Você vê que são pessoas racial. Você olha lá, você sabe quem é o perfil. E também em relação contra as mulheres. Porque as mulheres, as mães solteiras, infelizmente, precisam da creche para poder trabalhar. E as creches são fechadas. O desemprego também tem gênero, né? Então isso tem toda essa ligação. Eu sou sindicalista, eu acabo falando mais do que eu devo, porque eu estou mediando. Nessa brecha que eu peguei aqui, eu vou chamar o meu irmão Luiz Carvalho, nessa mesma linha, Luiz. Se apresenta para o povo, né? E você tem o seu espaço aqui para fala em relação a essa temática. Aí, com 15 minutos mais ou menos, eu aviso você aqui, só observar aqui na tela que eu te aviso. Primeiramente, agradecer a Sandra e a confiança por me chamar para falar pela frente, né? Agradecer também a Daniela, a sua fala, muito interessante. Eu confesso que eu vivi o agronegócio na prática. Eu fui 8 anos pastor no interior do Paraná, no oeste paranaense, morei em cidades pequenas, e aí quem conhece de fato, de perto, o que é o agronegócio, sabe quão pernicioso ele é para a vida da população e para a questão de modelo de Estado, de governo, de política, né? É um Brasil que quem vive na cidade não conhece. Quem vive nas grandes capitais não tem noção de que exista. Como é que funciona, os desmandos, os acordos, os atrasos da cidade, enfim. Meu nome é Luiz, eu atualmente sou professor, trabalho numa escola, fui pastor durante 8 anos, tenho 2 formações teológicas, uma formação presbiteriana e outra formação metodista, sou mestre em filosofia política, sou teólogo, militante também político e dos direitos humanos, né? Eu preparei uma fala aqui, baseada nessa linha da teologia, história e política, falando sobre os direitos humanos e a questão da alimentação. Bom, então, as tradições mais antigas, orientais, elas nos legam a um modelo de Estado que se preocupa, então, com as pessoas e fazer uma distribuição de renda e de propriedade de uma forma equitativa. Eu estou aqui na minha mão, vou ler só um parágrafo ou outro, do Código de Hammurabi, que talvez seja uma das leis mais antigas orientais, e ele vai dizer sobre essa questão do acesso às pessoas à terra e à alimentação. Diz assim, no seu parágrafo 61, se o arboricultor não terminou de plantar o campo e deixou uma parte não cultivada, colocarão a parte não cultivada entre a sua parte. E aí tem uma outra parte também que fala do pomar, que se ele tiver uma renda, etc., e fez em conluio com o patrão, ele tem direito, então, a essa renda. Os códigos do mundo antigo, eles têm essa preocupação social e preocupação no direito, na garantia das pessoas à alimentação. Vejamos o que diz a Bíblia. Em Levítico, capítulo de número 19, um texto da lei de Moisés, que, na verdade, esse Estado aqui não era um Estado ainda constituído, era uma espécie de tribalismo, naquilo que na teologia vai chamar de anarcotribalismo, porque não tem um Estado centralizado. O que faria a função da centralização seria o templo, e tudo giraria, a vida giraria em torno do templo, mas com autonomia das comunidades se organizarem. Seria o ideal daquilo que Jesus vai chamar depois lá nos evangelhos de o reino de Deus. No seu capítulo 19, a lei de Moisés, no versículo 9, diz assim, quando também cegares
a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da vinha. Deixá-los ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, aqui tem uma preocupação social de um acesso aos pobres, ao estrangeiro, ao escravo, a essa terra. No que diz respeito à alimentação, tem uma lei aqui, e aí a gente tem que fazer uma mediação dizendo o seguinte: essa lei está sendo lida por um óculos teológico de quem está escrevendo. Então, a linguagem vai falar de abominação, vai falar de maldição, mas é uma preocupação alimentar, dizendo assim, versículo 19, capítulo 19 também, guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntam com outra espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupas de dois estofos misturados. No que diz respeito à semente de duas espécies, a preocupação da legislação mosaica é com a saúde do povo e com o direito à comida. Se misturasse, então, essa comida desse povo, se misturasse essa alimentação, o corpo não estaria preparado para receber essas sementes híbridas e poderia ter ali uma complicação alimentar. Então, na Bíblia, ela já está especificando isso e dando algumas dicas a respeito disso. Bom, nós sabemos que todo o Ocidente, ele tem essa questão da influência judaico-cristã na sua formação, tanto na sua cultura quanto nas questões da democracia. Diz o filósofo italiano Gianni Vattimo que o cristianismo ele está, então, diluído no Estado através dos valores, como direitos humanos, democracia, né? Então, que já são pressupostos dos códigos antigos, então, do direito tanto mosaico quanto os outros direitos que são chamados direitos orientais, né? Eu acabei de falar do Código de Hammurabi e outras questões. Só que nós tivemos aí no avanço da história, no caminhar da história, o desenvolvimento de um Estado que nós chamamos de um Estado moderno, mas com viés burguês. Por que nós chamamos esse Estado moderno de viés burguês? Porque o Estado, da maneira com que nós conhecemos, da maneira com que ele está constituído, nós vivemos no Estado nesse modelo, é um Estado que garante, sobretudo, o direito à propriedade privada. E isso é uma questão que estava posta lá atrás, nos primeiros chamados contratualistas modernos, que começa lá com Thomas Hobbes, que é um dos primeiros, né? Maquiavel dá a ideia do Estado moderno, mas vem do Thomas Hobbes, é o primeiro. Depois vem o John Locke, que funda, então, o Estado político, o indivíduo político moderno, é fundado em John Locke. Aí depois você tem outros filósofos que vão ajudar, então, a pensar, inclusive, a questão da Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa. Tanto é que quando na independência do Haiti não é reconhecida ali de pronto. Por quê? Porque se pensava a partir de um viés burguês, um viés eurocêntrico, em que não via outros povos, então, como iguais. Quando se fala de um Estado burguês, de uma democracia burguesa, está falando justamente disso, desse conluio do público com o privado, e, sobretudo, do direito à propriedade, que se perpetua através de domínios, através até mesmo de um sistema que assemelha-se ao sistema feudal, se a gente for pensar, porque vai passando de pai para filho, vai juntando, vai criando, então, ali uma herança, e as pessoas, então, elas vão vivendo a partir disso, fazendo renda, especulação, etc. e tal. Só que, no mundo, nós tivemos duas grandes questões ligadas, então, ao acúmulo de riqueza e ao domínio e à expansão de territórios, que são a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, basicamente, ela é colocada como uma guerra por expansão de mercado, uma guerra por domínio de mercado, uma guerra capitalista, né? Então, ela vai eclodir em 1914, 1918, até por isso, fazendo um adendo, entre aspas, que quando Stalin está ali na Revolução Bolchevique, ele toma, então, ali o Estado russo, né? Ele se recusa, se retira da Primeira Guerra Mundial, dizendo, essa é uma guerra capitalista e nós não temos nada com isso. Então, a Segunda Guerra surge do revanchismo alemão e também de um interesse de Hitler dominar e expandir, então, todas as suas fronteiras e dominar os outros povos. Por que eu estou falando disso? Porque a Segunda Guerra, tanto a primeira quanto a segunda, elas dão um cheque no liberalismo, numa tendência positivista de que a ciência, de que a evolução dos estudos salvaria a humanidade. Então, através de alguns acordos que começam em 1942, né, com a Carta ao presidente Reagan, mas vão culminar em 1948 com a Declaração dos Direitos Humanos, eles vão garantir o quê? O direito a várias coisas como básica do ser humano, a dignidade, a liberdade, etc. e tal, e vai tocar na questão da
a alimentação, que é também um direito, uma alimentação adequada, saudável, etc. Só que, nesse meio termo, nós esbarramos com os interesses das potências e o interesse do capital, que é o interesse de se perpetuar e sobreviver do excedente. Se você voltar à minha fala, o Estado lá de Moisés, lá a economia de Moisés, ela não permite que os agricultores catem as sobras. Uma das coisas que o Estado mosaico vai defender é que não haja excedente. Em várias vezes ele vai estar dizendo o órfão, a viúva, o levita, o sacerdote. Por quê? Porque do excedente é que surge uma classe privilegiada. E o capitalismo vive do excedente. Ele vive do excedente de produção e vive do excedente de mão de obra. Quanto mais trabalhadores desempregados, melhor para o mercado, que pode negociar os seus preços. E quanto mais sobra comida, mais se joga fora, né? Se produz comida e se joga fora, também melhor para o mercado, porque pode aumentar, pode manipular, pode controlar, então, os preços. Quando nós falamos de direitos humanos, nesse sentido, então nós pensamos que uma alimentação adequada, uma saúde, né, adequada para as pessoas, passa também pelo questionamento de um modelo de Estado que nós temos, que é um modelo de Estado que herda, então, esses pressupostos burgueses, pressupostos liberais, e não contempla, por exemplo, algumas questões chaves. Não se pode falar, hoje no Brasil, de uma alimentação, de uma soberania alimentar, ou de uma alimentação adequada, sem tocar no ponto do capitalismo, do mercado, da reforma agrária e da agricultura familiar. São os 3 pontos chaves, né? Porque o capitalismo ele tem que ser questionado em seu modelo, na sua forma de atuar. Não que a gente vai aqui agora demonizar, dizer que está tudo errado, mas um Estado forte, presente, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, que as pessoas têm uma grande confusão dizendo que os Estados Unidos é um país liberal, mas é um país liberal com um Estado forte e fortemente intervencionista. Se você for tentar vender um pé de alface nos Estados Unidos, o imposto que você vai pagar é muito grande. Por quê? Porque lá existe uma coisa chamada subsídio agrícola, que o Estado ajuda os agricultores, ajuda na produção para que a economia interna do país possa girar e os produtos nacionais possam fazer a circulação para que o mercado possa ser oxigenado e não depender de questões da importação. No Brasil é o contrário. No Brasil a gente importa, né, coisas que a gente tem aqui no Brasil e exporta aquilo que de repente poderia alimentar a nossa população. E aí também tem um grande problema no Brasil que vem desde os tempos remotos, que é a questão da monocultura, né? Eu morei no Paraná, que é a cultura de soja e milho, você anda quilômetros e só vê soja e milho, então é a monocultura numa grande extensão de terra, que é aquilo que o Caio Prado Júnior, historiador, vai chamar de plantation. Hoje não tem mais a mão de obra escrava, mas a questão voltada para a exportação continua. Então, ou seja, como a gente vai questionar, tem que se questionar uma burguesia que não tem uma cabeça voltada para os interesses nacionais, em favorecer as famílias, e também não se pensa nas pessoas subnutridas e desnutridas. A professora tocou no ponto da questão da escravidão, e é uma questão que marca o Brasil. Bom, o Brasil ele não é somente um país racista, ele é um país racista e escravista. A nossa elite, é isso aí, quem fala é o Gessé Souza, nos seus vários livros, faz uma releitura de Caio Prado, Sérgio Buarque, e Gilberto Freire, dizendo assim, o nosso Brasil não é um país apenas racista, ele tem, a elite brasileira, ela desenvolve uma certa repulsa ao trabalho manual. Então, por exemplo, o negro, ele sempre é visto como faxineiro, como porteiro, como aquele que às vezes não tem valor. Nós não podemos esquecer de um entregador e esfregando o braço, dizendo, você tem falando nada contra as pessoas brancas, mas sim um ideário de superioridade que perpassa aí a mente da elite brasileira. Então, nesse sentido, quando fala-se de direitos humanos, qual que é o papel, então, da teologia, se a gente for chamar isso, e das igrejas, seria justamente questionar esse modelo de mercado, um modelo que não está a favor da vida, não uma economia que se dá a favor da vida. Essa é uma questão. Uma teologia ela precisa ser profética em que sentido? De questionar os interesses das pessoas que lucram muito com isso e não contemplam a vida dos mais pobres. Eu termino dizendo, morei numa cidade, várias cidades do interior do Paraná, morei em 7 cidades do interior do Paraná, e o que eu
vi lá foi isso. Uma pequena elite, 2, 3 famílias que dominam a cidade inteira, não deixam a indústria chegar, não deixam o comércio prosperar. São pessoas que são donas de quase tudo na cidade, né? E os pequenos agricultores, eles vão vivendo ali, plantando, e vai se criando uma miséria. Enquanto o rico cada vez tem mais, o pobre cada vez tem menos. Esse sistema precisa ser colocado em xeque. Por exemplo, uma reforma agrária feita para assentar essas famílias, que contemplasse, por exemplo, uma parceria público-privada na alimentação das escolas ou alguma coisa nesse sentido, já favoreceria bem a questão e nos ajudaria no debate. Então, nesse sentido, precisamos retomar as premissas bíblicas, que depois eu vou só terminar dizendo, Jesus em Lucas 4 vai falar isso, que ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é isso? É fazer essa reforma, libertar a terra, segundo Levítico 25, e contemplar os pobres, os necessitados. E hoje a gente fazendo uma atualização seria aos pequenos agricultores, aqueles que estão subnutridos, aqueles que estão com excesso de peso, esses também precisam viver uma realidade nova, uma realidade de um Estado popular, participativo, e não um Estado burguês com o interesse de 2, 3 famílias lucropetrando, né? Lucro exacerbado, lucropetração, né? Sobre a maioria da população. Então, eu encerro a minha fala aqui e eu agradeço aí, mais uma vez, a confiança de me colocarem aqui para falar pela frente. Muito obrigado, Luiz. Deixa só mudar a telinha aqui. Antes de... eu vou fazer umas colocações aqui para você, Luiz. Você consumiu mais uns 5. Já aproveito também para você que está assistindo e quer conhecer um pouquinho sobre a frente, na descrição da postagem do vídeo que você está assistindo, explica um pouquinho sobre o que é a frente. E se quiser saber mais detalhes, comente. Se você estiver acompanhando pelo Facebook, comente no Facebook. Caso esteja acompanhando no YouTube, comente também, que algum membro da frente vai estar te respondendo, vai estar te acompanhando, te explicando, e fique à vontade a se somar com a gente. Ô, Luiz, tem uma colocação aqui de um irmão, foi pelo Facebook. Aqui que você comentasse aí por uns 4, 5 minutos, aí depois eu vou passar mais outros questionamentos já para Daniela e para você também. Daniela e para você também. Pelo Facebook. A estimativa de que 30% do que é produzido e jogado fora antes de chegar às mesas é absurdo. O que podemos fazer para que o pobre coma mais e melhor? Aí eu me lembro que você passou no início da sua fala, né, sobre... você falou, né, na Bíblia fala, né, que o que era cair no chão, né, é para poder deixar para os demais. Tipo, tudo é aproveitado, né? Em cima dessa sua fala, queria que você pudesse comentar um pouquinho a respeito disso aí, dessa afirmação. Vou repetir de novo aqui. A estimativa de que 30% do que é produzido é jogado fora antes de chegar nas mesas é absurdo. O que podemos fazer para que o pobre coma mais e melhor? Então é o seguinte, na minha perspectiva, né? Primeiro a gente precisa ter políticas públicas de Estado, não políticas de governo. Por quê? Porque política de governo muda quando muda o governo. Nós temos que pensar um modelo de Constituição, pensar um modelo de Estado que salvaguarde os direitos dos pobres. Nós precisamos pensar uma renda mínima para esses pobres, não essa migalha que estão dando de R$600, mas uma renda mínima para os pobres, como é feito em outros países, como, por exemplo, na Alemanha é feito, como, por exemplo, em outros países é feito. E, juntamente com isso, se pensar uma política alimentar, né, que também contemple essa renda, né, um programa, uma política alimentar. E aí, uma política também de Estado que venha fazer o quê? Que venha subsidiar, que venha ajudar, que venha redistribuir essa produção de maneira equitativa, contemplando as pessoas pobres. Também não dá para se falar isso sem tocar num ponto que eu acho que é chave do Brasil, que é a reforma agrária, né, e o favorecimento da agricultura familiar.
É isso que é uma questão. E aí você vai esbarrar no quê? Você vai esbarrar em interesses corporativos, você vai esbarrar em multinacionais, você vai esbarrar na questão dos transgênicos. Na mesma empresa que produz a semente do transgênico, ela vende o veneno para você do transgênico, para você usar ali, para não matar. Quer dizer, é uma coisa assim de louco. Só quem viveu de perto e quem conhece, quem estuda, sabe o que é. Aí você vai passando numa lavoura, aquele cheiro de veneno, não sei quantos alqueires de terra. Ou seja, é pensar um modelo novo de sociedade. E aí alguém vai perder com isso, né? O andar de cima vai perder um pouco, que é a classe que dirige o Brasil e que não pensa no interesse popular. Agora, o grande problema, e eu já passo então para a professora Daniela para falar, né? O grande problema do Brasil é que se produz a ideologia, né? Que eu vou usar a palavra do Karl Marx, que ele diz o seguinte, que a ideologia o que é? É a produção da ideia desvinculada das condições materiais que ela é produzida. O que isso quer dizer? Quem produz o que o pobre pensa não é a classe trabalhadora, é a elite. O pobre, ele vê a novela, ele acha que ele é rico. Ele comprando o vestido da novela, ele acha que ele é rico. Ele tomando a cerveja do comercial, ele acha que ele é rico. E aquilo vai introjetando nele um sentimento de pertença. E ele passa a odiar a própria classe e passa a pensar que não é mais pobre, que não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito ali. Então, esse pensamento que levou, por exemplo, a esse quadro que nós estamos vendo hoje, presidencial, um quadro de um desgoverno perante uma pandemia com 100 mil mortes que poderia ser evitado, e pessoas dizendo, estou fechado com o presidente. Nesse sentido, nós precisamos pensar uma contra-ideologia, mais do que um modelo de Estado, para que a população possa ter consciência nesse processo e participar de uma forma ativa e consciente, na verdade, né? De que nós, às vezes, estamos atirando contra nós mesmos, quando nós apertamos lá na urna e entregamos o país nas mãos de pessoas que não têm interesse nenhum em desenvolver, e interesse nenhum com o mais pobre, com o preto, com o favelado, com a lésbica, ou quem quer que seja. Obrigado, Luiz. Eu vou fazer umas colocações que chegaram aqui. Eu vou estar lendo. Eu quero agradecer a equipe aí da frente aí que tem me passado, está acompanhando pelo Facebook, na postagem da frente do Evangelho para o Estado de Direito, no grupo privado. O pessoal do Fé e Política e Reflexão que tem apoiado também esse trabalho nosso e está sendo transmitido por lá também. Aí tem a equipe lá acompanhando as colocações e no YouTube também. Para o pessoal que está na sala virtual, se tiver alguma colocação, alguma pergunta a fazer, tem como colocar na aba de chat, bate-papo do grupo. Posta lá que eu vou estar também acompanhando e lendo. Tá ok? Vamos lá, eu vou ler umas postagens aqui. Isso aqui é do pastor John. Ele publicou lá no grupo de Zap da frente, do núcleo do Rio. Isso aqui eu vou fazer essas colocações, irmãos. Depois eu vou passar para a Daniela, poder comentar um pouco sobre essas colocações aqui, certo? E depois para o irmão Luiz. Devemos repensar, inclusive, nosso nível de consumo. Questões de infraestrutura que danificam aqui na região serrana do Rio, a produção dos agricultores antes de chegar na geladeira. Né? Foi o pastor John, né, pelo grupo da frente. O que a igreja pode fazer para incentivar a agricultura familiar de maneira que ajude as famílias produtoras e faça com que as pessoas menos favorecidas comam com dignidade? Isso aqui, se não me engano, foi também do grupo Fé e Política, imagino eu. Isso aqui até vou dar ajudar um pouquinho até na resposta. Estou como diretor do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense e estou também pela Federação dos Petroleiros. Os petroleiros, eles aprovaram, se não me engano, foi em 2016, uma cláusula no acordo coletivo que obriga a empresa a liberar espaços internos dela, lógico, em estacionamento, lugar mais meio liberado, para que os pequenos agricultores possam fazer sua feirinha. Aí os trabalhadores, ao sair da empresa,
passam, compram dos pequenos agricultores ou encomenda pelo Zap, certo? E depois levar para casa. Locais, por exemplo, está funcionando lá no Paraná, por exemplo, na unidade, se eu não me engano, a refinaria lá do Paraná tem isso. Na Bahia também tem. E no Espírito Santo, em 2 unidades da Petrobras também tem. Né? É mais ou menos aí, só para poder ajudar aí na resposta. Aqui no YouTube, né? Como provocar esse assunto de soberania alimentar no meio das igrejas. Né? Como podemos construir redes de solidariedade que garantam o direito à alimentação de qualidade e que se fortaleçam independente de quem estiver no governo? A igreja pode ajudar nisso? Esse é do grupo Fé, Política e Reflexão. Eu estou lendo que como está meio correlacionado, irmão, já o assunto, né? Até para ajudar os nossos debatedores. Esse último foi do grupo Fé e Política. Na sala da live, da Milta, quais as ações políticas que a frente, né, de Evangelho pelo Estado de Direito pode apoiar como defesa do Estado de Direito e também pode ser extraídas, né? Vou passar aí para a Daniela para poder comentar um pouquinho sobre essas colocações e perguntas, né, que foram feitas pelos irmãos aí de novamente no canal do YouTube, né, Cláudio Nunes Petroleiro, está sendo exibido lá. Também no grupo privado do Facebook da Frente de Evangelho para o Estado de Direito e pelo grupo público do Facebook Fé e Política e Reflexões. É contigo, irmã. Bem, eu gostaria de fazer algumas colocações relacionadas à questão de como fazer para que as pessoas pobres possam comer melhor. E, assim, eu concordo com boa parte do que o irmão colocou, né? Mas eu também discordo com algumas coisas, então eu vou pontuar aqui. Eu acho que é disso que a gente também precisa nesse momento, de entender que no Brasil existe uma política de Estado, vou repetir, no Brasil existe uma política pública de Estado que garante o direito humano à alimentação adequada. Então, isso é muito importante a gente ter em mente para que a nossa advocacy, para que a nossa defesa do direito possa acontecer. Porque se a gente passa a achar e acreditar que o direito à alimentação adequada foi uma prerrogativa governamental que estava relacionada a um partido, isso é muito danoso, né? Então, eu queria rememorar que hoje, por exemplo, não é possível destruir a agricultura familiar, e a agricultura no Brasil é extremamente importante porque é ela que garante o direito humano à alimentação adequada. Então, foi por conta dela que nós tivemos hoje uma lei, que eu queria que vocês soubessem dela, que é a PL 735, que nesse cenário hostil, né, que nós estamos vivenciando, nós tivemos a aprovação dentro da Câmara do Congresso Nacional e no Senado, né, de quase que absoluto quórum, né, favorável ao apoio emergencial à agricultura familiar no Brasil. Isso não vem do nada, isso não surge da esfera dos assessores parlamentares, né, dos deputados ou dos senadores. Isso surge porque nós temos hoje no Brasil uma sociedade civil organizada, muito bem estruturada, né? E que Renas faz parte, e que Paz e Esperança faz parte, e que eu espero que a frente evangélica, né, pela defesa do direito, principalmente na figura do pastor Ariovaldo Ramos, né, continue fazendo parte, né, desse processo de fortalecimento do Estado de Direito. Então, assim, o Estado de Direito no Brasil ele é extremamente forte. Nós temos uma política pública de Estado também relacionada ao SUS, né? À saúde, que não deixou que, por exemplo, nós tivéssemos mais do que 100 mil mortos, né?
Então, diante de todo o descaso que está sendo feito no Brasil hoje são as lógicas dessa política de Estado, né? Porque é direito constitucional, a saúde é direito constitucional, e ninguém tirará a saúde nesse patamar, e espero que nós também não estejamos tirando, né, a saúde desse patamar, né? Porque ela é uma política de Estado. Então, é esse direito que é garantido por uma política, inclusive, que é universal, porque quando nós temos uma política de Estado, geralmente ela é uma política universal, né? Então, o SUS ele entra aí garantindo também essa política pública que, casada com a política pública da alimentação constitucional, que está baseada nessa lei da segurança alimentar e nutricional, promove, por exemplo, isso que você acabou de relatar, que acontece lá na Petrobras, que você acha que só acontece na Petrobras. Não, a feirinha direta do pequeno agricultor faz parte dessa política pública de Estado, né, que promove alimentação adequada e saudável em todo o território nacional. Então, nós temos uma série de ações casadas, combinadas, que elas todas juntas movimentam a peça do Estado de Direito, né, em favor do direito humano à alimentação adequada. E qualquer Estado, para ser forte, precisa de uma sociedade civil forte, ou seja, conhecedora de sua cidadania, conhecedora do seu patamar de cidadania, né? Algo que ninguém nos tira, né? Então, assim, hoje no Brasil não é possível termos o racismo, não é possível, é crime. Então, se ele acontece, há todo o procedimento de denúncia, né? De denúncia e de criminalização, né? Então, a gente não precisa ficar apequenados diante desse lugar. E a mesma coisa em relação ao direito. Então, se o direito está sendo violado, do ponto de vista da alimentação, ou por algum outro mecanismo, ele precisa ser judicializado, né? Então, hoje, uma forma da gente garantir para os mais pobres que eles recebam alimentação adequada no Brasil é judicializar, em alguns casos, por que não, o governo? Né? Então, assim, hoje nós temos várias ações, né, contra o governo federal por ele ter remitido a MP 870, porque ele impede o direito à alimentação. E isso é grave, é gravíssimo, do ponto de vista do governo e do Estado, né? Então, ele está ferindo o Estado de Direito, né? Ele está ferindo. Quem está ferindo é o governo Bolsonaro. Foi o governo Temer, foi qualquer outro governo que fere leis que são do Estado brasileiro. Então, nós temos as políticas do Estado e nós precisamos aprender a defender essas políticas de Estado, né? Então, assim, eu queria só pontuar isso. Então, hoje, todo esse processo que nós temos, né, de, por exemplo, até inclusive do auxílio, né, que foi debatido na Câmara, né, para os mais pobres, né, esse auxílio emergencial, que o governo queria que fosse de 200 e as pessoas lutaram por 600, mas antes era de 1.300, né, e acabou passando de 600 reais. Então, assim, é toda uma luta que chega antes, porque está sendo construída pelas lógicas da segurança alimentar e nutricional. Só que aí, sim, chega lá e aí enfrenta o lobby, claro, da elite, daqueles que não querem, dos bancos, enfim, a gente vai ver aí uma série de outras implicações que na verdade, impedem o direito à alimentação adequada, né? Mas nós, no Brasil, temos um Estado de direito, temos uma política pública de Estado. Eu acho que isso é muito importante, a gente já ganhou esse patamar, né? O patamar da alimentação já é constitucional, né? Desde 2010. Em relação à questão da soberania alimentar e dos pequenos agricultores e da agroecologia e de todo esse processo, dessa última pergunta que você fez, em relação ao desperdício, né? Eu queria só dizer que no Brasil hoje nós temos uma necessidade de fazer uma transição de modelo de sistema agroalimentar. Há uma necessidade de direito constitucional
e para garantir esse Estado de Direito, né, necessária. Então, hoje no Brasil, exatamente hoje no Brasil, nós temos dentro do Ministério da Agricultura, né, setores que analisam e estudam a agricultura orgânica, a agricultura agroecológica. Por quê? Porque há uma necessidade constitucional e a sociedade está pressionando durante 20 anos, desde a Constituição, ou mais, né, mas assim, mais seguramente 20 anos, que é o que a gente vem acompanhando no campo da segurança alimentar e nutricional, a importância da gente fazer essa transição para o modelo agroecológico, né? Então, nesse processo, claro, há tensões. O agronegócio, obviamente, ele não quer ceder, mas ele terá que ceder, né? Então, assim, ele já está providenciando, por isso ele já está providenciando, de alguma forma, esse processo de transição. Isso só não é anunciado, né? Mas isso será muito em breve, quando as forças e as correlações de forças, né, futuramente se moverem, porque elas vão se mover. Nós não vamos ficar nesse governo para sempre. Nós estamos lutando para vencer esse modelo neoliberal, para vencer esse modelo que agride a possibilidade da vida. Nós estamos nos mobilizando e, com esperança, alcançaremos vitória, né, nos nossos processos eleitorais que vão acontecer logo esse ano, né, nas prefeituras das cidades, e daqui a 2 anos no modelo federal e nacional. Não vamos perder a esperança, não é? Então, assim, esse processo, a luta da sociedade civil é perene, é perene. A gente não tem trégua, né? A gente não tem trégua. E a nossa luta, ela é constante e ela precisa ser muito bem consubstanciada, né, nas nossas experiências históricas, de conquistas históricas. Então, nesse sentido, eu também queria lembrar do PLANAPO, que é o Plano Nacional de Agricultura Agroecológica, né, e de orgânicos que o Brasil tem hoje, né? Então, todo esse processo, todas essas políticas públicas que foram construídas ainda no governo da Dilma, né? Mais precisamente do PLANAPO, que eu estou falando, né? E do PRONARA também, que também tem a ver com a redução dos agrotóxicos. Então, todos esses programas, tanto o PRONARA, que tem a ver com a redução dos agrotóxicos, quanto do PLANAPO, né, ficaram enfraquecidos, sem dúvida nenhuma, porque o executivo retirou esse executivo que está hoje. Então, assim, hoje nós temos um governo que ataca, tá certo, o direito humano à alimentação adequada. Mas é um governo, não é a política de Estado. O nosso Estado não aceita isso. A sociedade civil organizada e os movimentos sociais, todos nós, todos os atores, inclusive o poder legislativo e judiciário, não concordam com esses ataques. Não concordam. Nós não concordamos com esse ataque, não é? Então, essa política não é de Estado, essa política é de governo, né, que está atacando a segurança alimentar e nutricional adequada, e está atacando também a soberania, porque nós queremos plantar sementes tradicionais, nós não queremos plantar sementes transgênicas, né? Nós não queremos sementes que não sejam capazes de se reproduzir, porque isso, inclusive, é antibíblico. Como que você pode criar uma semente em que a função biológica da semente, a função social da semente é a reprodução, né? Como que a gente pode conseguir promover vida se a gente tem uma semente que ela própria termina nela, quer dizer, é terminator? Não, isso não pode ser aceito, né? Por nós, principalmente os evangélicos, que sempre advogaram no Brasil, no campo do direito humano e no campo do direito constitucional, né? Então, esse processo precisa ser, de alguma forma, rememorado, relembrado. Talvez a gente precisa fazer cursos sobre o tema de segurança alimentar e nutricional, sobre as conquistas que nós já tivemos, sobre as leis que nós já tivemos, não é? Porque é muito importante que a gente consiga, de alguma forma, entender esse cenário, né? Que é um cenário complexo, mas é um cenário que a gente já avançou muito, né? A gente já avançou muito. Então,
Por isso que hoje é muito mais fácil denunciar mecanismos de violação do que no passado, né? Embora hoje nós tenhamos uma afronta governamental, né? Ou seja, nós temos uma afronta governamental na medida que o governo ele favorece principalmente a reforma trabalhista, né? Ele providencia, né, o menor direito ao trabalhador. Quer dizer, hoje você tem empresas mandando demitindo as pessoas que eram CLTs ou estavam no regime antigo, trabalhistas, para as novas leis trabalhistas. Isso é uma violação contra o direito à alimentação. Isso é uma violação, porque o trabalhador tem direito a se alimentar adequadamente e ter, de alguma forma, isso garantido pelo seu trabalho, né? Então, assim, nós temos que lembrar que é muito recente esse desmanchar, né, de direito, né? Então, assim, a gente tem que lembrar também que todo dia o governo federal, esse governo federal, lança mão de emendas constitucionais, ele lança mão de MPs, ele lança mão de uma série de mecanismos de leis, né, para impedir uma série de direitos. Então, esse momento nós estamos sentindo mais, né, a fragilidade desse Estado de Direito, mas nós precisamos fortalecê-lo, né? Esse é o nosso chamado. O nosso chamado não é ficar olhando o que o governo está atacando, e sim fazer uma reação à altura desse ataque, né? Fazer uma reação à altura, ou seja, se organizar em sindicatos. Está aí o nosso sindicalista irmão, né, lá da Petrobras, né? Então, assim, se organizar em sindicatos, se organizar em associações de direito, de defesa de direito, para reclamar o direito, porque isso é algo da pauta constitucional. Então, nós não podemos admitir hoje no Brasil que alguém passe fome, né? Nós não podemos admitir. Se na época de Josué de Castro era diferente, né? E ele estava ainda no processo de denúncia, hoje a gente já não está mais nesse lugar. Esse lugar é o lugar de exigibilidade do direito. É o lugar da exigibilidade, ou seja, um outro patamar. Nós estamos em um outro patamar. Essa página já foi virada, né? Tanto já foi virada que os estados e municípios, ainda muitos deles estão funcionando os seus sistemas, né? Os seus sistemas que a gente chama sistema estadual e municipal de segurança alimentar e nutricional, que garante, de alguma forma, políticas públicas no âmbito do município e no âmbito do Estado, que garante a alimentação adequada. E se não tem, é necessário fazer a denúncia, é necessário se unir ao Ministério Público, né, para fazer um processo de denúncia desse lugar, as procuradorias também públicas, né, para que se possa fazer uma ação, inclusive contra o executivo, né, do município ou do Estado, tá? Então, assim, existem mecanismos, né? Quando o Estado tem Conceia, pode-se fazer essa denúncia direto para o Conceia, né? O Conceia é o conselho que reúne 2/3 da sociedade civil, geralmente tem representação de pequenos agricultores, de agricultores familiares, de pesquisadores, de pescadores artesanais, de uma série de outras representações desse sistema, né, que providencia comida de verdade para os brasileiros. Então, os conselhos podem receber essas denúncias e devem receber. E, inclusive, nesse processo de Covid, o que aconteceu, viu, quando você estava falando sobre a alimentação na escola, nós fizemos toda uma ação em todos os conselhos, né? E os conselhos se mobilizaram para que o Programa Nacional de Alimentação Escolar pudesse providenciar aquele recurso que era destinado para a alimentação escolar, fosse providenciado para as famílias das crianças no formato de cestas. Então, assim, tudo isso é pensado. Por que isso acontece? Porque é um Estado de Direito funcionando, entende? Então, assim, aquele recurso era para isso, então temos que providenciar esse lugar, né? As coisas aparecem, e isso não é um favor do governo federal
não é um favor do governo estadual, não é um favor do governo municipal. Isso é mecanismo de garantia desse direito. Então, a gente precisa, de alguma forma, também elevar, né? Elevar a nossa cidadania alimentar, agora já para exigir outras coisas, né? Já para exigir a agroecologia como um sistema que possa resolver, porque o sistema agroecológico, é isso que eu queria colocar, ele é a solução para o não desperdício, né? A agroecologia hoje, ela aproveita tudo que você possa imaginar. Ela é um sistema extremamente autossustentável, né? E ela é um sistema que, não só do ponto de vista ambiental, ela é sustentável, como do ponto de vista humano também, biológico também, da biodiversidade também. Então, a gente precisa hoje, no Brasil, da agroecologia. É isso que a gente precisa lutar. A gente precisa lutar para patamares muito mais elevados. A gente tem que elevar essa nossa frente de batalha para que a gente possa alcançar movimentos novos. Então, por exemplo, hoje a gente precisa lutar para que os indígenas consigam o seu banco de germoplasma para os seus cultivares. A gente sabe que no Brasil hoje existem uma série de milho, né, de batata, que não se encontra normalmente nos mercados e às vezes não se encontra nem nas aldeias indígenas, né? Mas eles estão protegidos por lei, né? Então, a gente precisa exigir que esses povos tradicionais tenham direito a cultivar as sementes que eles sempre cultivavam, né, no passado. Então, assim, a gente tem, por exemplo, essa lei de biodiversidade ligada à alimentação indígena, e essa lei precisa valer, ela precisa ser colocada em questionamento, precisa ser, de alguma forma, ressuscitada na memória da gente, para que a gente possa, então, invocar esse direito, né, das populações indígenas. Então, assim, além da terra, território e toda a garantia da segurança física também dos povos indígenas, nós também temos que garantir que eles possam plantar para poder colher e comer o que eles quiserem comer e se alimentar, né? Então, isso é muito forte, assim, eu acho que o direito à alimentação é uma coisa que me movimenta muito, há muitos anos, então, e esse campo, o campo das políticas públicas de segurança alimentar nacional é minha área, né? Então, assim, minha área de estudo, minha área que eu me debruço no meu engajamento. Eu praticamente presenciei todas as leis, né, que foram construídas até agora, né, na escrita, na elaboração, nas colaborações, porque tudo isso é muito coletivo, né? A segurança alimentar nacional no Brasil é um marco coletivo da nossa sociedade civil, né? São várias mãos, né? Quando a gente estava formulando essa lei da alimentação escolar, estavam conosco, né? Desde pesquisadores à quebradeira de coco de Babaçu, né? Então, assim, sentado na mesma mesa para poder fazer uma lei que pudesse ser uma lei que realmente iria garantir uma alimentação adequada e saudável, e que a gente pudesse ter um programa, né, de aquisição de alimentos, que é esse programa que ativa, né, os mercados e os fluxos dos pequenos agricultores. Que aula! Então, isso precisa ser louvado, né, e precisa ser, de alguma forma, celebrado pela gente, né, celebrado pela gente e defendido também. Então era isso, gente. Falei demais, desculpa. Não, tá tranquilo. Eu estava até comentando com o pessoal que, assim, caramba, como eu disse, né, eu por viver um pouquinho isso com o pessoal da FETAG, da CONTAG, da FETAGRI, aí você fica falando, e passa um filme na minha cabeça, né? Que eu sou daqueles que ir pro campo, ver ajudo, para poder ajudar. E a CONTAG esteve em todos os processos. Eu tenho amigos. A CONTAG é tão forte a participação dela, inclusive dentro do Conselho Nacional de Saúde, né? Defendendo. Mas a CONTAG tem uma participação boa, porque você falou muito bem, né, em relação a que é um grupo, né, organizado,
organizar para poder fazer criar essas ferramentas para o Estado, né, na verdade, e também para poder fiscalizar a execução dessas ferramentas, né? Essa que é a importância. Até pro Luiz, deixa eu me salvar aqui com o pessoal da frente aqui, no Zap aqui, além das formas das falas que eu passei aqui, que até a Daniela falou muito bem, tem umas colocações que chegou mais específica para você. Aqui, ó. Luiz, como pastor e teólogo, o que você acha que a igreja pode fazer em termos práticos para modificar o fato de que estamos voltando ao mapa da fome? Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho do que foi falado antes e complementar essa questão, que a gente vai começar a caminhar para a tua fala e depois vão fechar com as considerações finais, aí voltando para a Daniela e depois para você. Fica à vontade. Melhorou. Obrigado pela fala da professora aí, muito bacana, né, essa questão de falar sobre a questão da alimentação, do Estado, do governo, né? Talvez nosso ponto de discordância seja a questão do Estado mesmo, né? Na verdade, eu também me dedico a estudar o Estado brasileiro há algum tempo já, e eu não acredito que o Brasil tenha um Estado forte de maneira nenhuma, né? E que a Constituição nossa, ela é tão frágil que permitiu 2 impeachments em menos de 20 anos, né? Na história dos Estados Unidos, você não vê isso. Na história da Rússia, você não vê isso. Você não vê isso na história da Alemanha, em países que têm um Estado de fato forte. As nossas instituições são muito falhas. E o sinal disso é o questionamento da sentença do Moro para condenar um ex-presidente da República. É um magistrado, uma sentença fragilíssima, todos os tribunais internacionais deram parecer. Isso demonstra, mais uma vez, a fragilidade da nossa democracia, do nosso Estado, de fato, né? Essas políticas de Estado, elas também variam de região para região, na verdade, né? Porque não podemos esquecer que nós não temos apenas um Brasil, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Então, posso contar um caso meu empírico, mais uma vez, eu fui vítima de um furto na minha casa, fui na delegacia e o escrivão se recusou a fazer o registro, porque falou, deixa para lá, de repente você pode sofrer, etc. e tal. E quando a gente ficou sabendo, ele estava em conluio com pessoas que praticavam aquilo. A quem eu vou recorrer? À polícia, se ele é a polícia? A quem eu vou recorrer? Ao Ministério Público, se o Ministério Público fazia parte do conluio? Num Estado forte, essas questões são, talvez, colocadas de uma outra maneira. Então, o pastor Luiz deu uma... desconectou, a internet dele está meio ruinzinha. Eu vou fazer o seguinte... Como já estamos para finalizar, dá para finalizar. Eu vou passar 2 perguntas. Tem 2 perguntas para a Daniela e vou pedir já para a Daniela para você fazer as considerações finais, entendeu? Aí vamos tentar fechar o pior que por mim ficava a noite toda para poder falar, mas eu preciso tentar fechar em 5 minutos, tá? A primeira pergunta aqui é a seguinte, sobre a questão da merenda escolar. Como está a situação nesse governo? Está seguindo as normas propostas anteriormente? E como entender o crescimento da obesidade entre pessoas pobres que até mesmo passam fome muitas vezes? Aí eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre esse questionamento e fazer suas considerações finais. Mais ou menos 5 minutos. Aí, o pastor entrando, a gente já entra nas considerações finais dele. Tá ok? Tá ok. Bem, assim, de forma... Quando uma pessoa, né, por uma situação de violência, ela passa por um cenário de desnutrição infantil, né, na sua própria trajetória, ou ainda desnutrição intrauterina, e vai com essa desnutrição até um determinado tempo na sua vida, o próprio organismo se programa para que ela gaste menos energia. Então, a programação metabólica dessas pessoas acabam, de alguma maneira, determinando uma obesidade no futuro, tá? Então, a perversidade da pobreza extrema
ela é extremamente tóxica do ponto de vista desse lugar da saúde, né? Então, assim, o primeiro aspecto que nós deveríamos, de como sociedade, nos debruçar, e é isso que eu venho tentando, de alguma forma, trabalhar todos esses anos, né? É com a eliminação da pobreza extrema. Se nós eliminarmos a pobreza e todo o processo de combate à desnutrição será também realizado ainda em fase infantil, né? Então, quando a gente, de alguma forma, se compromete em ter uma sociedade livre da pobreza extrema, a gente também está dizendo que nós estamos nos comprometendo em ter uma sociedade livre da fome. E isso garantirá que um determinado momento na nossa história, no nosso ciclo geracional, nós tenhamos todo um sistema capitalista, né, que, de alguma forma, incide sobre um mercado de alimentos extremamente baratos e acessíveis, né, extremamente energéticos também. Então, a pessoa não podendo, de alguma forma, se alimentar da melhor forma possível, porque ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta da casa, tem que dar conta de dormir, e no dia seguinte ela tem que acordar às 5, às 4 da manhã, para se deslocar, às vezes, uma cidade inteira para chegar no seu trabalho, ela não se alimenta da melhor forma, até porque a sua renda é muito pequena. Então, ela vai incidindo uma série de mecanismos biológicos no seu organismo que já está programado para poupar energia. Então, ela só ganha peso. Fora a questão também relacionada a outros processos, que aí a gente vai precisar de uma aula para explicar, metabólicos, que tem a ver com isso. Então, a tragédia é um passado de desnutrição implica em uma abundância energética, que é o caso hoje que nós temos pela agressão da indústria de alimentos, que você desenvolva uma obesidade na fase adulta. Então, essa é a perversidade. E também, hoje, já está se desenvolvendo, inclusive, em fases menores. As crianças hoje estão vivenciando a obesidade nas famílias mais pobres, né? Então, isso é a perversidade e a novidade do último censo, do último censo relacionado ao estado nutricional da população brasileira. Eu queria tentar responder também, minimamente, essa outra pergunta, mas eu não me lembro qual era. Será que você podia me fazer lembrar? Sobre a questão da merenda escolar, como está a situação nesse governo? Sim. Acho que é isso, né? E está seguindo as normas propostas anteriormente, né? E como entender o crescimento da obesidade, isso você já respondeu. Tá, ok. Bem, em relação à alimentação escolar, eu vou bater na tecla de que nós temos uma política de Estado aí, tá? A alimentação escolar é uma política de Estado já há muitos anos no Brasil. Ela é desde a década de 1940, tá? Então, ela persistiu, a alimentação escolar persistiu no Brasil, né? Desde 1900 e na década de 40 até os dias atuais. Nós viemos melhorando a alimentação escolar, tá certo? Porque isso faz parte do Estado de Direito. O Estado de Direito é quando a sociedade diz quero mais, quero mais, quero mais, e vai se avançando, tá certo? Então, em função do direito constitucional da alimentação adequada, baseada no direito humano à alimentação adequada, o Programa Nacional de Alimentação não teve, de alguma forma, uma escassez imediata, né, do ponto de vista das RTs, dos responsáveis técnicos, ou seja, da sua exigência junto aos estados e municípios, tá? Agora, o que aconteceu e que está acontecendo hoje em dia é o repasse, né? Quer dizer, se você diminui a PEC, não sei se vocês lembram da PEC, né, 95, que deu um teto de gasto social no Brasil. A PEC 95, né, ela restringiu o direito constitucional, na medida que ela deu limite ao gasto social, né?
Então, ela diminuiu todos os direitos sociais ligados a esse gasto, porque a população brasileira continua crescendo de alguma forma e você tem um limite de gasto. Então, isso dificultará os direitos sociais, não a Constituição brasileira que dificulta, não é a nossa Constituição. Aliás, a nossa Constituição brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo. Tá? A nossa Constituição é uma das mais avançadas do mundo. Nós não precisamos tirar uma vírgula dela, do ponto de vista dos direitos sociais, né? Dos direitos sociais. Não estou falando dos civis e nem dos políticos, né? Que foi o caso da reclamação do irmão. Mas do ponto de vista dos direitos sociais, nós temos uma das mais avançadas constituições nacionais. No mundo, praticamente, tirando a Inglaterra, um ou outro país, existe sistema público de saúde. E no Brasil, esse sistema público de saúde, desde 88, ele é universal. Então, nós temos, sim, uma política forte social, a gente precisa reforçar, a gente precisa impedir que se viole esse lugar do direito social. Mas isso nada tem a ver com a Constituição, tem a ver com a nossa baixa capacidade de reagir, né, como sociedade, a esses momentos que nós estamos vivendo agora, né, em função desse direito. Então, a alimentação escolar, ela decaiu, porque decaiu no sentido do seu teto, né, em termos de gasto público, né, mas não pela questão, e ela não decaiu em relação ao compromisso que as nutricionistas responsáveis técnicas, né, possuem com a alimentação escolar nos municípios, tá, e nos estados. Então, assim, muito claro, um município e outro vai ter realmente isso em maior proporção, outros em menor proporção, porque nós estamos vivendo uma realidade atípica, né? Esse governo é um governo que despreza o direito humano à alimentação adequada, então é natural que tenhamos problemas conjunturais nesse momento, tá certo? Agora, nada que o Estado e o governo municipal não possam ser acionados do ponto de vista de Ministério Público para ser resolvido. Tá? Nós temos vários exemplos no Brasil inteiro de conselhos estaduais e municipais que acionaram o Ministério Público para obrigar a oferecer alimentação adequada, tá? Dentro das escolas. Aquele município e aquele estado que não estão recebendo alimentação adequada nesse momento de pandemia deve de acionar os mecanismos legais para isso, junto ao Estado, que é a Procuradoria, e junto ao município também, tá? E os conselhos tutelares, né? Tudo isso pode ser acionado, conselho de alimentação escolar, o conselho de saúde também, tá? Tanto do município quanto do Estado e quanto nacional. Então, existem vários mecanismos de acionar o direito. Então, a gente precisa exigibilidade de direito. Acho que esse é o campo, essa é a minha fala final. Nós precisamos aprender esse lugar de sujeito de direito. Nós somos sujeitos de direito. Ninguém está devendo direito ou fazendo favor do direito. Nós somos sujeitos desse direito. Então, como sujeitos desse direito, nós precisamos sim, falar em favor daqueles que não podem, que não sabem, não conseguem, como as crianças, se defender, né? Porque as crianças não sabem como fazer isso, então nós adultos precisamos fazer isso por elas, né? Quando esse direito é violado, e também ajudar e colaborar e cooperar com aqueles que estão hoje sofrendo um avanço perverso, né? Maldoso, né? Diminuindo o seu direito à alimentação adequada, como é o caso das populações indígenas e as populações tradicionais no Brasil, né? Então, a gente precisa se unir, né? Fazer da mão mesmo, né? Para evocar o direito e para que esse direito seja, então,
reestabelecido, né, reconstruído, defendido, né, como a gente chama, com mecanismos de advocacy, né, que são as defesas que a gente pode promover desses direitos. Então, eu acho que é isso. Então, eu até peço desculpa, eu só estou meio deselegante para poder dar a finalização, mas você falou a verdade. A gente do sindicato, a gente faz o seguinte, conquistar é difícil, manter é complicado. Né? Manter é complicado. E quando você perde, para poder recuperar, pior ainda. Então, você tem uma legislação já específica, né? Uma política de Estado já existente. Só que para poder fazer essa polícia de Estado ser executado pelos governos, né? Já é uma luta constante. Né? Para isso tem o papel dos movimentos, da frente, do TACONTAG, né, que tem esse papel da sociedade civil em geral, né, de fiscalizar a execução do Estado de Direito, né, que é o grande desafio, é um desafio que tem que ser exercitado, né, exercitado. Luiz, você tá na sala, tá ok? Não sei, vocês estão me ouvindo? Agora tá tranquilo, só tá com vídeo. Eu só não tô vendo, não abre aqui para mim a imagem, cara. Eu tentei, não sei se é a minha internet aqui. Não consigo abrir. Não tem problema. Seguinte, a gente vai partir para considerações finais. Aí eu vou pedir para dar os 5 minutos. Aí você parte do que você estava falando, tinha uma pergunta pendente para você responder. Aí já dá as considerações finais, uns 5 minutos. Beleza, irmão? Agora tá aberto? Sim, tá aberto. Eu vou agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E gostei da fala da professora, provocativa, né? Provocando aí e tal. Brincadeira, eu gosto dessa dialética, eu gosto dessa provocação. Eu acho que é salutar, faz parte, né? E assim, com muito carinho, com muita elegância, né? E colocando assim as questões do ponto de vista dela, né? Mas, assim, tem algumas questões que eu questiono. Eu vou fazer minha consideração final, obviamente, e tal. Questiono. Embora o racismo no Brasil seja crime, aí eu estou falando de questão social. Eu nunca vi ninguém preso por racismo. A Constituição vai jogar isso como injúria racial. Tudo que coloca como racismo é injúria racial. Então, na verdade, o luto do movimento negro, que eu também faço parte, é para a criminalização, de fato, do racismo, que, como já diz o professor Silvio Almeida, é estrutural no Brasil. Apesar de ser crime, a Constituição tem os seus subterfúgios aí, e eu, pelo menos, nunca vi ninguém ser preso por racismo, só por injúria racial. Sobre a questão também de, por exemplo, sistema público de saúde. O SUS é um sistema universal, obviamente, mas, por exemplo, para fazer uma operação no SUS, para fazer uma consulta, uma coisa de 3 a 4 meses, dependendo do estado da pessoa, ela morre. Nem com medida judicial, às vezes, consegue, quer dizer, funciona, mas se você tiver um particular, você pode ir no Albert Einstein ou no Sírio-Libanês, que está tudo tranquilo. Se funcionasse corretamente, nossos políticos estariam no SUS também, né? Em relação à igreja, eu gostaria de dizer que é isso mesmo, essa questão tem que ser fomentada, tem que ser conquistada, os direitos têm que ser interpelados sempre, né? Mas só que tem lugares como, por exemplo, as questões de quem mora em favela ou quem mora em comunidade sabe muito bem que o Estado não chega. Por isso, essa enxurrada de ONGs que tem nos lugares. Por que as ONGs? Porque o Estado não consegue contemplar. Então, embora seja uma Constituição moderna, e essa é a minha crítica, né, que seria a minha tese de doutorado, a Constituição nossa tem muita coisa escrita, mas às vezes é inexequível. Ou seja, não se aplica. Por quê? Por conta desse conluio que há com a propriedade privada, com os interesses corporativos, com o capital financeiro, com o capital especulativo, com a lucração dos bancos e com essas questões que impedem que o pobre, o necessitado, o sem instrução chegue. E aí eu acho que o papel da igreja, despertar a vocação pública de cada um, conscientizar no sentido de mostrar contra a ideologia, etc. e tal, mostrando que isso aí precisa ser interpelado, conquistado e precisa ser problematizado, e também fazer valer, de fato, a Constituição, né? Se bem que no Brasil a Constituição é o seguinte: se você tiver um bom advogado, ela vale para você, mas se você for um pobre, cai na mão da defensoria pública e aí fica, às vezes, né, à mercê daquilo que nós já conhecemos, né? E aí, eu sou um grande pesquisador da sociologia, eu pego essas questões que eu gosto da periferia e tal, a gente vê como que há como diz aquela professora, um racismo ambiental no Brasil.
ele é geográfico e ele tem cor, tem endereço certo. Então, o Estado precisa contemplar essas pessoas. Aí, nesse sentido, que seria, então, a minha proposta, né, de um Estado popular, que, de fato, se efetivasse essas políticas públicas, que chegasse a todo mundo e que as instituições fossem fortes. Termino com a frase de Maquiavel: não há corrupção quando as instituições são fortes, né? A corrupção, ela está entranhada na estrutura. Se a gente tem instituições fortes, não há espaço para corrupção. Deus abençoe, um abraço, professora Daniela, um prazer conhecê-la, um abraço para a Sandra, que está aí também, para você, Cláudio, para todo mundo. E as minhas provocações são sempre no âmbito da cordialidade e do respeito. Não entenda de outra maneira. Em todas essas medidas, né, tanto que o pastor Luiz falou muito bem, né, e a Daniela falou, que até agradecer os dois novamente, agora que o pessoal está ouvindo, os governos usam ferramentas para poder quebrar a ação do Estado de Direito. O governo federal, por exemplo, que fez o atual, foi de tentar quebrar as pernas, vamos dizer assim, dos sindicatos, que tinham um papel, como eu tinha falado, em relação à organização do movimento dos agricultores, né? Como também outros instrumentos de que só o Estado poderia chegar só através da organização, né? E outras formas que o governo tem atuado. Então, é extremamente importante, né, a ação das organizações sociais. Quando nós nos organizamos como grupo, nós começamos a ter força, na verdade, poder atuar, fiscalizar e acompanhar as instrumentos. Não existe saída individual. A saída é coletiva. O Estado, hoje, como a doutora falou muito bem, a Daniela falou muito bem, existe do jeito que está, porque houve organizações lá atrás que construíram esse Estado. E essas organizações têm um papel extremamente importante para que o Estado atue, para proteger as minorias, os índios, combater o racismo, o feminicídio e dar acesso o que tem que ser universal, né? O pessoal até brincar, fome zero. Fome zero é algo que parece duas palavras simples, na verdade não. É dar o direito universal à alimentação. Coisa que não existe, né? Na verdade, o capital, né? o capitalismo, os instrumentos externos, o mercado combate isso, que não é interesse dele. O interesse dele é de acumular, como o pastor falou muito bem na fala dele. Então, o recado que eu deixo aqui é que valorize as organizações sociais, valorize o seu sindicato, valorize a sua associação de moradores. Não tem saída individual, né? A frente evangélica é uma saída coletiva, né? Então eu termino essa fala e novamente muito obrigado, Daniela, pela sua participação. Eu vou ser bem sincero, você falava, parecia um filme na minha cabeça passando. O Luiz também falou, quando ele falou sobre a parte do que a Bíblia fala, né? Que está em relação a essa parte do alimento, também em relação ao acesso ao alimento, né? É extremamente importante, né? Então, novamente agradeço. Estou aqui finalizando. Obrigada. Valeu. Então, agora estou finalizando, sem esquecer, você que está participando, assistindo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o like, comentar também, deixar outras perguntas, dar um oi, isso nos ajuda também para que esse vídeo seja sugerido pelo YouTube para outras pessoas, poder furar a nossa bolha. Quer conhecer a Fé de Evangelho para o Estado de Direito? Comente na postagem desses vídeos, que o grupo da frente vai estar acompanhando, vai estar explicando o que é a frente e dando acesso a você possa se somar conosco. Porque o Estado de Direito tem que ser defendido, porque é ele que, na verdade, que iguala todos nós. Um abração aí, estou finalizando aqui. Muito obrigado a todos a participar.